Olá, cumprindo o que eu falei sobre publicar os 12 vídeos do livro Contagem Regressiva, que eu já fiz a introdução, né? Agora hoje eu estou trazendo o primeiro capítulo, tá? Eu espero que vocês gostem. E como eu disse no outro vídeo, eu gostaria que vocês dessem um retorno do que vocês acharam do vídeo. Se para ir no caminho eu posso fazer mudanças, que são 12 vídeos, né? E aí, o que vocês não gostarem, eu vou tirar, vou trocar, colocar, poder fazer um vídeo mais instrutivo, porque eu quero fazer um vídeo que as pessoas escutem, entendam e gostem também, né? Porque são 12 vídeos, então tem que ser uns vídeos que valem a pena. Esse primeiro vídeo agora eu falei, fiz sem legenda, tá? Não vai ter vídeo, não vai ter a letra passando junto, que eu notei que ele estava sobrepondo a imagem ali, eu tenho que achar um caminho para ficar melhor ou colocar colorido. Então eu deixei ele somente o áudio em IA, como eu falei que ia fazer em áudio em IA. Resolvi ficar com a segunda voz que eu tinha escolhido, que eu achei que era um pouco mais clara, como eu falei que minha voz é um pouco rouca para falar. Até que daria, eu andei experimentando o áudio da minha voz, até que daria para me fazer, mas já comecei com inteligência artificial, então vou deixar assim, a não ser que o pessoal fale, não, é melhor a voz mesmo, mas para ficar mais dinâmica a produção dos vídeos, porque a gente gravar falando, que leva muito tempo. E KIA eu posso colocar o texto, escolher a voz e ela faz. Eu achei um pouco mais rápido. O importante é que as pessoas escutem o vídeo, né? Que ele vai falar do livro Contagem Regressiva, que eu já expliquei sobre ele. Mantendo o texto que está ali, alguma coisa, talvez eu mude alguma frasezinha para ficar mais claro, alguma coisa, mas é coisa boba que não interfere na mensagem do livro. Então, espero que gostem. Então, esse primeiro vídeo, esse primeiro capítulo não vai ter legenda. Se o pessoal, não, tem que ser com legenda aqui é melhor, dá um toquezinho e coloca com legenda. Mas eu tenho que ver que talvez mudar a legenda porque ela fica sobrepondo a imagem e ela fica se escondendo. Eu não gostei muito, não. Aí agora eu faço sem legenda. Talvez o capítulo 2 também faça sem legenda. Aí só achar uma forma de colocar a legenda que ela fique bem visível e que não atrapalhe a imagem, aí eu coloco com legenda. Mas eu vou ver isso aí, tá? Então um abraço, seja bem-vindo e espero a opinião de vocês aí. Bem-vindo ao canal Luz e Verdade. Em 1995, em uma pequena cidade da Louisiana, nos Estados Unidos, Sarah Edmondson, uma aluna universitária de 19 anos, entrou na loja de um posto de gasolina e disparou um tiro a queima-roupa contra Pat Beers, a moça que trabalhava no caixa da loja. A bala atravessou uma vértebra e saiu pela nuca. Pat sobreviveu, mas ficou paralítica para o resto da vida. Entrevistada mais tarde, a vítima declarou: viu o demônio no rosto dela. O acontecimento diabólico foi antecedido por outro crime a sangue frio cometido 24 horas antes, pela mesma Sarah e seu namorado em um vilarejo próximo. O que chama a atenção nessa história é que os crimes cometidos por aqueles jovens eram reproduções vivas de cenas fictícias de um filme. Na produção cinematográfica, o casal protagonista faz uso de grande quantidade de droga, tem visões do demônio, enquanto viaja de carro assassinando pessoas a sangue frio. A pergunta a se fazer nesse caso é: quem teve culpa naqueles crimes? Foram as drogas, o filme, os jovens ou o demônio? Muitas pessoas acreditam que o diabo é apenas uma ideia, uma força ou simplesmente um tipo de mecanismo de defesa. Mas o que diz a Bíblia a respeito desse assunto? O que isso tudo tem a ver com o livro do Apocalipse? Um inimigo pessoal. O Apocalipse é categórico ao afirmar que demônio é um ser real e pessoal, não apenas uma ideia ou influência maléfica. O diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. Não há dúvida para as Escrituras, o diabo existe e está presente neste mundo, trazendo dor, tristeza, morte, depravação e corrupção aos seres humanos. Uma mancha no universo. A Bíblia não nos revela muitas informações sobre a origem de Satanás, mas nos apresenta as consequências do mal. O objetivo de Deus é nos mostrar que o mundo é regido por leis perfeitas, estabelecidas para a preservação da vida, e que o desrespeito a essas leis pode ter consequências trágicas. Você já imaginou, por exemplo, se os planetas e os astros um dia decidissem não seguir mais o curso estabelecido pelas leis físicas? A palavra de Deus relata que, no princípio, reinava a mais perfeita harmonia e felicidade no vasto universo. Mas não pode existir amor onde não há liberdade. Portanto, a possibilidade de amar ou rejeitar a Deus, de servi-lo ou abandoná-lo, de fazer o bem ou o mal,
era parte de um mundo perfeito. Se não existisse a possibilidade do mal, as criaturas celestiais não seriam livres, mas escravas do bem. Fariam o bem porque não teriam opção de fazer o mal. Um universo perfeito exigia liberdade, o que demandava a possibilidade de dois caminhos. Alguém, então, pode perguntar: quer dizer que Deus criou o mal? A resposta é definitivamente não, porque o mal não é a simples possibilidade. O mal é a rebelião contra os princípios do bem. Infelizmente, essa foi a decisão de Lúcifer, um anjo de elevada posição. Veja como a Bíblia descreve o que aconteceu no céu. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Ezequiel 28, 14 e 15. Na verdade, Lúcifer desejava ser adorado. Subirei ao céu, dizia ele, exaltarei o meu trono acima das estrelas. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. O semeador de discórdias. O Apocalipse nos diz que Lúcifer se rebelou contra Deus e incitou outros anjos a se unirem a ele. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Apocalipse 12, 7, 9. Não pode existir amor onde não há liberdade. Isso é o que ensinam as Escrituras quanto à origem de Satanás. Certamente é pouco para entender o assunto, pois o propósito da Bíblia não é explicar tudo em detalhes. Seu objetivo é nos ensinar que separar-se de Deus significa separar-se da vida e caminhar para a destruição. Logo, muitos aspectos relacionados à origem do mal continuam sendo um profundo mistério para o ser humano. Nós pecamos porque existe um instigador, o diabo, que nos induz ao erro. Mas é impossível compreender por que um ser sem propensão para o mal, em um lugar perfeito, optou pela desobediência. Dando tempo ao tempo, a essa altura, surgem as perguntas: por que Deus não destruiu o diabo quando ele apareceu? Por que permitiu que ele enganasse muitos anjos? Não teria sido melhor acabar com ele no início da história? Para entender isso, raciocinemos do seguinte modo: o que teria acontecido se Deus tivesse destruído o diabo no início de sua campanha subversiva no céu? Lembre-se de que os seres criados conheciam apenas o bem. Eles não tinham nenhuma experiência com o pecado. Se Deus tivesse destruído Lúcifer imediatamente, as criaturas teriam passado a obedecer ao Criador não por amor, mas por temor. A partir desse instante pairaria para sempre a dúvida de que talvez o anjo rebelde tivesse razão. Portanto, para o bem das criaturas celestiais, a fim de que nunca houvesse dúvida quanto à justiça e sabedoria divinas, para afastar toda sombra de suspeita que pudesse ofuscar o governo de Deus, era preciso que o mal seguisse seu curso até o momento em que todos no universo chegassem à conclusão de que o diabo estava errado. No centro das atenções, a batalha que começou no céu foi transferida para a terra. O Apocalipse diz que o dragão, a antiga serpente, que, como vimos anteriormente, representa Satanás, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, 9. O texto bíblico ainda diz que ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, referindo-se aos anjos. A análise de como essa guerra envolveu nosso planeta ajudará muito na compreensão do Apocalipse. No primeiro capítulo da Bíblia, encontramos o relato da criação de um mundo perfeito. Na sequência, Gênesis 3 descreve o início da grande guerra neste planeta, a luta pela mente e pelo coração do ser humano e o esforço do inimigo para destruir a lealdade do homem a Deus. Os pontos críticos são os mesmos do início, do pecado no céu, adoração e obediência. A história começa assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Gênesis 3, 1. Nesse versículo, observamos a principal estratégia do inimigo. Ele não se mostra como realmente é. Na verdade, ele se disfarça, esconde, finge, simula e aparenta. A Bíblia afirma que o diabo anda em derredor,
como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. E acrescenta que se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Um diabo religioso. Não pense que, na grande batalha dos séculos, se quiser arregimentar você para o seu exército, Satanás vai se identificar pelo verdadeiro nome. Não. O inimigo de Deus surgirá disfarçado de algo maravilhoso e sedutor. Pode ser uma ideologia interessante, uma teoria bonita, uma religião cativante ou até mesmo um anjo de luz. O texto bíblico declara ainda que o inimigo não disfarça apenas a aparência, ele também disfarça o seu propósito. Satanás não disse a Eva que estava ali para destruí-la e trazer desgraça às gerações futuras. Simplesmente levou-a para o terreno da religião. Ele usou a palavra de Deus. Entretanto, distorceu-a, tentou mudá-la. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Gênesis 3:1. Deus havia dito a Adão e Eva que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:17. Mas o inimigo fez uma leve mudança no discurso divino. Quase nada, você percebe? Ele é um diabo religioso. Aceita a palavra de Deus, não a nega nem luta contra ela. Apenas a distorce sutilmente, o suficiente para gerar desconfiança. O passo seguinte da serpente, após minar a confiança de Eva na palavra de Deus, foi levá-lo ao terreno da desobediência. Coma o fruto, não tenha medo. Não vai acontecer nada com você. Satanás entra a discussão em torno do fruto. Aparentemente, não há nada demais em um simples fruto. Contudo, o que estava em jogo não era o fruto em si, mas a obediência. É muito fácil para o ser humano se distrair com o que vê, esquecer a profunda realidade das coisas que não se veem. Repetindo a velha estratégia. Na grande batalha dos séculos, o inimigo repetirá a mesma estratégia. Levará a humanidade a pensar que Deus não pode estar preocupado com simples detalhes, esquecendo que o que realmente está em jogo não são detalhes, mas a adoração e a obediência que somente Deus merece. O inimigo conseguiu desestabilizar a confiança do ser humano em Deus. Em seguida, introduziu uma nova falácia. É certo que vocês não morrerão. Gênesis 3:4. A serpente contradisse a advertência divina de que, se o ser humano comesse do fruto da árvore, certamente morreria. Essa alegação de Satanás enseja o pensamento de que o ser humano é inerentemente mortal, fomentando ideias como reencarnação ou contato com o espírito dos mortos. Há duas forças tentando conquistar o coração humano. Deus disse: vocês morrerão. O diabo afirmou: vocês não morrerão. Deus aconselhou: não comam. O diabo contradisse: se comerem, serão como Deus. Existem duas forças, e você está no meio delas. Seu coração e sua mente são o objetivo final de ambos os comandantes. A guerra começou no céu e foi trazida para a terra. Queiramos ou não, você e eu estamos envolvidos. Não há como fugir dela. Não há como se manter indiferente. Precisamos nos colocar de um lado ou de outro. Esse é o grande desafio que o Apocalipse apresenta. O que você achou do vídeo? Deixe sua opinião na linha de comentários abaixo. E obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.